queridos. Então, hoje nós vamos dar continuidade à questão do nosso capítulo que fala a respeito dos envoltórios celulares, né? Dos tipos de membranas que envolvem a célula e as suas principais características. Então, antes disso, a gente vai entender um pouquinho a respeito da história desse microscópio, que foi esse aparelho que realmente estudou a questão que permitiu com que fossem visualizadas partes específicas das células. Então, Robert Hooke, em 1703, né, ele viveu até 1703, ele começou a ter o primeiro protótipo de microscópio. Então, ele fez esse microscópiozinho bem simples, onde ele só tinha essa imagem em preto e branco e diagnosticava essas partes dessas células. Aí, depois disso, tivemos uma sequência que Anton Van fez um microscópio mais simples, atuais microscópios de luz e os microscópios eletrônicos só foram feitos muito tempo depois e através da transmissão ou varredura, onde a gente poderia realmente fazer a visualização completa das partes da célula, certo? Então tá aí, ó, como eram esses microscópios. Esse último aqui é esse de varredura, né? Aquele lá em cima é o mais simples, né? Que foi criado por Anton Van. E os de luz, esse bem simples, como só mesmo praticamente. Esse aí ainda está até mais complexo, porque tem duas lentes oculares, que é onde a gente coloca o olho para visualizar. O mais simples é apenas uma lente ocular, certo? E esse outro de varredura, onde coloca a lâmina e um computador já faz todo o processo. Aí, nós conseguimos, com a ajuda do microscópio, visualizar essa questão das membranas, né? A membrana plasmática, a membrana celular, citoplasmática, o plasmela, né? Que é a parte dessa célula e desses fluidos. E aí foi feito o que é chamado modelo mosaico fluido, por Singer e Nixon, certo? Então, eles tiveram essa participação na visualização, é como se fossem duas esponjas, uma em cima da outra, e elas têm essa mobilidade, elas não são fixas, não são rígidas, certo? Por isso, mosaico fluido. Ela tem uma bicamada lipídica que isola a célula e impede a passagem de moléculas grandes ou solúveis em água. Proteínas são imersas, permeabilidade seletiva, células de animais como o colesterol, que fazem essa seleção do que entra e do que sai na célula, certo? Ela não é tudo que entra, não é tudo que sai dessa célula. Aí nós temos os envoltórios externos, né, que é o MP, que é a resistência de permeabilidade, a glicolase, que é animais e protozoários, e a parede celular das bactérias e das cianobactérias em alguns protistas, fungos e plantas. Tá aí um exemplo nessa primeira imagem, né, um exemplo de uma célula procarionte, onde o núcleo não é totalmente definido, ele tem essa característica de estar tudo envolvido. E as partezinhas dessa célula animal, né? Ela bem, como se fosse uma camada mesmo de uma esponja. Nesse exemplo aí dá mesmo até para lembrar a questão dessa esponja, certo? Aí a glicolase, ele tem essa resistência nessa barreira, né? Nesse complexo. Só um minuto. Vai falar um pouco mais, porque eu confundi pensando que tinha repetido o slide, mas tudo bem. É a resistência, barreira contra agentes físicos e químicos, reconhecimento celular. Retém nutrientes e enzimas ao redor das células, certo? O glicolax é um complexo de moléculas situadas na face externa dessa membrana plasmática, certo? Ela fica mesmo fazendo essa seleção. Para o que realmente deve entrar, ela é contra agentes físicos e químicos que tentam entrar nessa célula. A parede celular ela é mais rígida do que a glicolase. A menor possibilidade de mudar a forma, é permeável, mas não exerce controle. Bactérias como Peptide ou glicano, né, elas também estão presentes nas plantas, que é a celulose. Vegetais jovens, a parede celular fina primária, vegetais adultos são mais espessos, secundários. Os protistas, né, os protozoários, a questão da sílica ou a celulose, e nos fungos são a quitina, que impedem essa desidratação, esse desmanche, né, dessa célula. Aí a concentração de soluções. Aí a gente vai entrar naquela questão de como é que passa esses meios, esses líquidos, a questão dos alimentos, como é que eles são englobados dentro dessa célula. Então, moléculas dissolvidas em soluto, em água ou em qualquer outro líquido são solventes e soluções. A quantidade dissolvida de uma quantidade
dissolvente, perdão, é a concentração de solução. De acordo com essa concentração, eles podem ser classificados em isotônica, isosmótica, hipertônica ou hiperosmótica, hipotônica ou hiposmótica. Aí, com relação a essas concentrações, nós temos os meios de transporte, né? E a troca entre esses meios, né? Meio externo e meio interno da célula. Então, os processos passivos são através da membrana plasmática, sem gasto de energia, ele iguala a concentração das células do meio externo com o interno. A difusão pode ser facilitada ou a osmose. Processos ativos, onde tem a membrana, tem gasto de energia, mantém a diferença de concentração do meio externo com o meio interno. A bomba de sódio e potássio. Então, tem os mediadores por vesículas, que são utilizados na entrada e na saída das partículas por micro-organismos nas células, que acontece a endocitose e a exocitose, certo? Endo entra, o que entra na célula, e exo, o que sai. Então, na próxima aula, a gente continua falando a respeito desse assunto. Até a próxima!